Ok, pessoal, estamos nós aqui de volta, tá? Agora sim, será um conteúdo inédito, que nós não trabalhamos ainda, que eu vou passar a teoria para vocês e nós vamos fazer os exercícios. Então, assim que todo mundo assistir esse conteúdo, já manda lá no grupo, professor, tô livre, tô livre, tô livre, a gente já começa a fazer os exercícios. Não vamos, se der para antecipar o horário de início de resolução dos exercícios, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então vamos à continuação de fórmulas químicas, essa é a apostila 7, capítulo 7, página 244. Beleza? Então vamos. Fórmulas mínimas. O que seriam as fórmulas mínimas? O que ela indica? Ela indica quais os elementos químicos que estão presentes na substância e a proporção entre eles. Só que é a proporção na menor sequência. Sequência não, acho que o termo sequência não fica legal. É a menor proporção em números inteiros possíveis, tá? Então eu tenho que ter os elementos químicos, eles terão proporções e essas proporções têm que obedecer a os menores números inteiros possíveis para a gente ter a fórmula mínima. Olha só como que a gente obtém uma fórmula mínima. Eu tenho ali água oxigenada, fórmula dela H2O2. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2. Não dá para simplificar 2 com 2? Dá. Se eu dividir pelo máximo divisor comum, que ali no caso é o próprio número 2, onde eu tinha H2O2 fica simplesmente HO. É isso que eu estou falando, meus amores. Eu tenho a fórmula da água oxigenada aqui como H2O2, tá? O número é comum, eu vou e simplifico pelo próprio número 2. Olha como fica a fórmula mínima. Então eu estou representando a água oxigenada, e a água oxigenada aqui, nesse caso, ela está na menor proporção de números inteiros possíveis. Outro exemplo, ó, o gás etino, acetileno, é a mesma coisa, C2H2. Dá para dividir essas proporções, esses índices aqui embaixo? Dá. Qual que seria o número comum para eles? O próprio 2. Então fica C2H2, se eu divido isso por 2, fica somente CH. Essa é a fórmula mínima do etino. A glicose, C6H12O6. Qual que é o máximo divisor comum ali? O 6. 6 dividido por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, O por 6 dá 6. Ótimo! A sacarose, existe um máximo divisor comum aqui? Tem algum número que seja múltiplo de 12, 22 e 11? Não tem. Então, nesse caso, não tem um máximo divisor comum. Na verdade, até tem, é 1. Então, você vai dividir isso tudo por 1, continua a mesma fórmula mínima. Então, essa é a primeira maneira de nós encontrarmos a fórmula mínima. Você pega a fórmula da molécula e vê se dá para dividir por um máximo divisor comum no caso. Ótimo! A segunda maneira de nós encontrarmos a fórmula mínima. A segunda maneira é o elemento químico vai ser passado para você a massa do elemento químico. Na tabela periódica você encontra a massa atômica.
Então eu tenho a massa do elemento dividido pela massa atômica, eu consigo calcular o número de mols. Esse é o primeiro passo. Então, a massa, o eminho foi dado pelo enunciado, o emão você procura na tabela periódica ou o exercício dá também. Então, você divide eminho por emão, você tem número de mols, N. Achou o número de mols? Todos os elementos químicos terão um número de mols nessa forma. Você vai dividir todos pelo menor número do N. E em seguida, se der número quebrado, a gente acerta esses coeficientes como é proposto no terceiro passo. Vamos mostrar para vocês, eu acho que dando o exemplo fica bem mais fácil, meus amores. Olha lá, uma substância ela tem 3 gramas de carbono, meia grama de hidrogênio, 1,6 gramas de oxigênio, tá? Calcula a fórmula mínima aqui. Então nós vamos para a sequência. Massa atômica do carbono, estou passando, é 12. Massa atômica do hidrogênio é 1. E a massa atômica do oxigênio é 16. O que eu tenho que fazer? Opa, desculpa. Olha lá o carbono. Vamos achar o número de mols de carbono. No enunciado falou que é 3 gramas. Eu divido 3 gramas por 12, que é... O enunciado me diz que eu tenho 3 gramas de carbono, seguindo esse passo a passo. Então, 3 gramas, 12 é a massa atômica, foi dado no enunciado, então 3 dividido por 12 dá 0,25. Faz o mesmo para o hidrogênio. Massa que foi dada no enunciado do hidrogênio é meia grama, eminho para o hidrogênio é meio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Meio por 1 dá meio. Para o oxigênio, a massa do oxigênio é 1,6 gramas. A massa atômica do oxigênio é 16. Então, 1,6 e 16. Dividindo todos esses valores, você viu 0,25 mols para o carbono, meio mol para o hidrogênio e 0,10 para o oxigênio. Vamos ao segundo passo. Qual que é o menor número aqui? É o 0,1. Então você vai dividir todos por 0,1. Fica 0,25 por 0,1, meio por 0,1, 0,1 por 0,1. Então aqui em cima dá 2,5, 5 e 1. Terceiro passo. Você tem que multiplicar esses números aqui por um número onde a sequência toda fique números inteiros. 2,5, para que o 2,5 seja um número inteiro, se eu multiplicar por 2, ele dá 5. Né? O mesmo você faz para os outros. Então, se eu multipliquei 2,5 por 2, você multiplica 5 por 2, 1 por 2 e tem lá 5, 10 e 2. Essa é a quantidade de átomos que você vai colocar na molécula. Fica lá C5H10O2. C5H10O2. Essa é, portanto, a segunda maneira de nós fazermos a determinação da fórmula mínima. Acha o número de mols. Depois que você encontrou o número de mols, que é massa por massa atômica, você divide todos eles pelo menor número encontrado, que é 0,1 no caso. Aí você tem uma sequência. Opa, tem um número quebrado. Se tem um número quebrado, você tem que dar um jeito de transformar ele em um número inteiro. Multiplicar por um número onde ele seja transformado num número inteiro. No caso aqui foi um 2. Ah, Osmar, não deu, deu tudo o número inteiro. Então, acabou o exercício aí. Ah, não deu, Osmar, tem um número quebrado. Multiplica por um número para a gente chegar numa sequência de números inteiros, tá bom? E a terceira forma, ela fala o quê?
A terceira forma, ela faz o seguinte, ela te dá, lá, olha, voltou a centesimal, ela te dá a porcentagem dos elementos químicos. E quando ela te dá a porcentagem dos elementos químicos, o que nós vamos fazer? O que significa 40%? 6,7%. 53%. Então é 40%, é 40 em 100. 6,7 em 100. 53 em 100. Então o que nós vamos fazer? Você vai tirar, a regrinha a dica, eu estou facilitando a vida de vocês. Você tira o sinal do porcento e coloca grama no lugar. Então, onde eu tinha massa do carbono 40%, fica 40 gramas. Onde eu tinha hidrogênio 6,7 gramas. Onde eu tinha oxigênio 53,3 gramas. E aí, nós vamos lembrar do outro exemplo, tá? Nós vamos fazer os passos do outro exemplo. Você tem as massas do carbono, divide pela massa atômica dele, que é 12, foi dado lá atrás. 40 por 12 dá 3,33. Você tem do hidrogênio, que é 6,7, divide por 1, tá? Ao dividir por 1 dá 6,7 mesmo. E do oxigênio, que é 53,3, você divide por 16, vai dar 3,3. Qual que é o menor número de mols entre os três? É o 3,3. Então você vai pegar esse número dividido por 3,3. Esse número por 3,3. Esse número por 3,3. Quando você faz essa divisão, veja, já deu números inteiros na menor sequência. Então, a fórmula do CHO fica C1H2O1. Ok? Beleza? Então, pessoal, essa é a sequência, é a maneira com que nós usamos para encontrar a fórmula mínima de uma substância química, tá? Então, até já, na hora da resolução dos exercícios, para a gente tirar as dúvidas, porque vai ter bastante, tá bom? Beijão e até já.